Roberto encarava o copo de uísque meio vazio à sua frente, o líquido âmbar refletindo a luz fraca do bar em São Paulo onde ele vinha passando a maioria das suas sextas-feiras ultimamente. A mesa de madeira gasta sob seus cotovelos havia testemunhado inúmeras conversas, celebrações e desabafos ao longo dos anos, mas naquela noite ela apenas sustentava o peso de seus crescentes arrependimentos. Sabe, beber sozinho não é exatamente o passatempo mais saudável, disse uma voz familiar, tirando Roberto de seus pensamentos. Seu irmão, Daniel, sentou-se à sua frente, tirando o casaco de lã e pendurando-o no encosto da cadeira. Roberto conseguiu um sorriso fraco. Quem disse que estou sozinho? Tenho o bom e velho João Andante me fazendo companhia. Daniel fez um sinal para o garçom e pediu uma cerveja para si. A mãe tem te ligado. Diz que você não atende há semanas. Estou ocupado, Roberto murmurou, sabendo quão patética a desculpa soava mesmo enquanto a dizia. Ocupado demais para retornar uma ligação para sua mãe de 70 anos que acabou de fazer uma cirurgia no joelho? Isso é um novo nível de ocupação, até para você. O tom de Daniel era leve, mas seus olhos revelavam preocupação genuína. Roberto suspirou, sentindo a familiar opressão no peito que se tornará sua companheira constante desde que os papéis do divórcio foram finalizados 3 meses atrás. Como ela está, afinal? Está bem. Teimosa como sempre. Recusa-se a usar o andador que o médico lhe deu. Daniel fez uma pausa enquanto o garçom entregava a sua cerveja. Mas ela está preocupada com você. Todos nós estamos. Roberto zombou. Todos? Você quer dizer você e a mamãe? Porque tenho certeza de que o papai está ocupado demais com a nova família para pensar no primogênito decepcionante. Daniel tomou um longo gole de sua cerveja antes de responder. Ele perguntou sobre você também, sabia? Certo. Deixa eu adivinhar, e ele queria saber se eu finalmente me recompus? Os dedos de Roberto apertaram o copo. Na verdade, ele queria saber se você consideraria vir para o almoço de domingo este ano. Na casa dele. Roberto quase engasgou com sua bebida. Você deve estar brincando. Almoço de domingo na casa do papai e da Diana? Com os filhos perfeitos e a vida perfeita na mansão suburbana perfeita deles? Nem a pau. Esses filhos perfeitos só são seus meio-irmãos, Beto. A Emília tem 16 agora e o João, 14. Eles mal conhecem o irmão mais velho. A culpa atingiu Roberto como um golpe físico. Não era culpa dos garotos que o pai deles tivesse abandonado sua primeira família para começar uma nova. Que a mãe deles tivesse sido a secretária a qual o papai não resistiu quando ainda era casado com a mamãe. Que a existência deles representasse tudo o que havia dado errado na infância de Roberto. Bem, de quem é a culpa, então? Roberto murmurou. Daniel inclinou-se para a frente, sua paciência visivelmente se esgotando. Faz 20 anos, Beto. 20 anos desde que o papai saiu de casa. Você tinha 12. Eu tinha 10. Foi horrível, eu me lembro. Mas em algum momento, você tem que parar de deixar isso definir sua vida inteira. O maxilar de Roberto se apertou. Fácil para você falar. Você tem o casamento perfeito, a carreira perfeita, a filhinha perfeita. A vida deu muito certo para você, não é? Assim que as palavras saíram de sua boca, Roberto se arrependeu delas. Daniel havia trabalhado incrivelmente duro para tudo o que tinha. O sucesso de seu irmão não lhe fora entregue, ele o conquistara através de anos de dedicação e perseverança. A expressão de Daniel endureceu. Você acha que minha vida é perfeita? A Malu e eu fizemos terapia de casal por 2 anos para resolver nossos problemas. Perdi metade do primeiro ano da Sofia porque trabalhava 70 horas por semana tentando virar sócio na empresa. Nada me foi dado de mão beijada, Beto. Eu só não usei as escolhas do papai como desculpa para sabotar minha própria vida. A verdade nas palavras de Daniel doeu, mas Roberto não estava pronto para reconhecê-la. Eu não sabotei nada. A Sara me deixou por quê? Porque você nunca esteve emocionalmente disponível, Daniel completou para ele.
Por que você tinha tanto medo de se tornar o papai que nunca se comprometeu totalmente com seu casamento? A Sarah contou tudo para a mamãe, sabia? Roberto sentiu o rosto esquentar de raiva e constrangimento. Ótimo! Então todo mundo estava falando sobre meu casamento fracassado pelas minhas costas. Fantástico! Estamos preocupados com você, Daniel repetiu. Você está em parafuso desde o divórcio. Mal vê seus amigos, está bebendo demais, e segundo o Almeida do seu escritório, você está a um passo de ser demitido por não cumprir prazos. A cabeça de Roberto se ergueu. Você falou com o Almeida? Que inferno, Dan! Você não tinha o direito de se ele me ligou, na verdade, Daniel interrompeu. Porque, aparentemente, suas informações de contato de emergência não foram atualizadas desde que estávamos na faculdade. Ele ficou preocupado quando você não apareceu para a reunião com os Teixeira na semana passada. A reunião com os Teixeira. A apresentação mais importante do trimestre para o cliente, e Roberto havia esquecido completamente. Ele passará aquele dia em seu apartamento, com as persianas fechadas, ignorando o despertador e o telefone, perdido em uma névoa de autopiedade. Olha, Daniel continuou, sua voz suavizando. Não vim aqui para te dar sermão. Vim porque acho que você precisa de ajuda, Beto. Ajuda profissional, talvez. E também porque o papai está realmente falando sério sobre o almoço de domingo. Ele quer tentar fazer as pazes. Roberto riu amargamente. Fazer as pazes? Depois de 20 anos mal reconhecendo minha existência, exceto para criticar minhas escolhas? Que piada! Ele está envelhecendo, Beto. Ele teve aquele susto de saúde ano passado. Acho que está percebendo que não tem tempo ilimitado para consertar os erros dele. Daniel hesitou, depois acrescentou, e nenhum de nós tem. Os irmãos ficaram em silêncio por um longo momento, o barulho ambiente do pub preenchendo o espaço entre eles. Roberto olhava para o copo, pensando no convite do pai. Na mãe se recuperando da cirurgia sem o apoio do filho mais velho. Nos meio-irmãos que ele mal conhecia. Vou pensar a respeito, Roberto finalmente disse, sem encontrar os olhos de Daniel. Daniel assentiu, sabendo que era o máximo que ele poderia esperar no momento. É tudo o que estou pedindo. Enquanto estavam ali, no canto mal iluminado do pub, Roberto sentiu algo mudar dentro dele e uma pequena rachadura na parede de ressentimento que ele havia construído ao longo de 2 décadas. Ele não tinha certeza se estava pronto para encarar o pai ou o passado que ainda o assombrava, mas pela primeira vez em anos, ele estava disposto a considerar a possibilidade. O caminho até Juquitiba levou mais tempo do que Roberto se lembrava. Talvez fosse a leve neve de novembro que começara a cobrir as estradas, ou talvez fosse sua própria relutância que parecia fazer cada quilômetro se estender infinitamente à sua frente. O GPS de seu carro alugado tilintou agradavelmente, mandando-o virar na Rua das Acácias, uma rua que ele não visitava há 2 décadas. Você ainda pode voltar, ele murmurou para si mesmo, apertando o volante enquanto a ansiedade remexia em seu estômago. Mas ele não voltou. Em vez disso, seguiu as curvas familiares do bairro onde seu pai agora morava com sua segunda família. As casas eram maiores do que ele esperava, com gramados bem cuidados e carros de luxo nas garagens. Seu pai claramente havia prosperado depois do divórcio. Roberto parou em frente a uma casa em estilo colonial com uma ampla varanda e luzes quentes que brilhavam de dentro. Uma cesta de basquete estava na entrada, e decorações de fim de ano já estavam arrumadas com bom gosto ao longo do caminho. Parecia algo de uma revista, e o lar familiar perfeito. Nada como o apartamento apertado onde ele e Daniel cresceram com a mãe depois da separação. Ele ficou no carro por vários minutos, com o motor desligado, criando coragem. A neve caía mais constantemente agora, acumulando-se em seu para-brisa. Finalmente, uma batida em sua janela o assustou. Uma adolescente de cabelo escuro preso em um rabo de cavalo estava ao lado de seu carro, a respiração embaçando no ar frio. Ela sorriu e fez um gesto para ele abaixar a janela. Você deve ser o Roberto, ela disse quando ele obedeceu. Eu sou a Emília. Você vai ficar sentado aqui a noite toda,
Ou gostaria de entrar onde está quentinho? Sua abordagem direta, juntamente com a pitada de malícia em seus olhos, lembrou Roberto tanto de Daniel naquela idade que ele se viu sorrindo apesar de seus nervos. Só admirando a casa, ele mentiu, pegando a garrafa de vinho que havia trazido do banco do passageiro. O papai está andando de um lado para o outro na janela há meia hora, Emília disse com naturalidade. Ele está super nervoso com a sua vinda. É meio engraçado, na verdade. Nunca o vi tão agitado. A ideia de seu pai confiante e sempre no controle estar nervoso em vê-lo foi tão inesperada que Roberto momentaneamente esqueceu sua própria ansiedade. Ele saiu do carro e seguiu Emília pelo caminho até a porta da frente. A mamãe fez, 5 tortas diferentes porque ninguém sabia de qual tipo você gostava, Emília continuou enquanto caminhavam. E o João tem praticado contar sobre o clube de programação dele a semana toda porque ouviu dizer que você trabalha com tecnologia. A maneira casual com que ela compartilhava esses detalhes, como se fosse perfeitamente normal que a família dela tivesse se preparado tão cuidadosamente para a sua visita, pegou Roberto de surpresa. Ele passará 20 anos assumindo que seu pai nunca pensava nele. Antes que ele pudesse processar essa informação, a porta da frente se abriu. Seu pai estava na entrada, parecendo ao mesmo tempo familiar e um estranho. William tinha mais cabelos grisalhos do que Roberto se lembrava, e linhas ao redor dos olhos que não estavam lá antes, mas ele ainda mantinha a mesma postura ereta que havia intimidado Roberto durante toda a sua infância. Você veio, William disse simplesmente, sua voz traindo mais emoção do que sua expressão cuidadosamente composta. Roberto assentiu rigidamente. O trânsito estava mais pesado do que o esperava. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles até que Diana apareceu ao lado do marido, secando as mãos em um avental. Ela era atraente de uma forma saudável, com rugas de expressão ao redor dos olhos e um sorriso caloroso que parecia genuíno. Roberto, estamos tão felizes que você pôde vir, ela disse, dando um passo à frente para lhe dar um abraço breve e inesperado. Por favor, entre para se aquecer. O interior da casa era quente e convidativo, com os deliciosos cheiros de almoço de domingo de Páscoa preenchendo o ar. Roberto entregou o vinho a Diana, que o agradeceu graciosamente. Um adolescente magricela e João, presumivelmente, pairava na porta do que parecia ser a sala de estar, observando Roberto com curiosidade indisfarçada. Prazer em conhecê-lo, Roberto ofereceu, sentindo-se cada vez mais deslocado. Igualmente, João respondeu, os olhos ligeiramente arregalados. O papai disse que você ajudou a desenvolver sistemas de segurança para aplicativos bancários. Isso é muito legal. Antes que Roberto pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente, e Daniel entrou com sua esposa, Malu, e sua filha de 7 anos, Sofia. Tio Roberto, Sofia exclamou, correndo para lhe dar um abraço na cintura. Pelo menos com ela, Roberto se sentia confortável. Ele se esforçara para estar presente na vida de sua sobrinha, mesmo durante seus dias mais sombrios pós-divórcio. E aí, tampinha, ele disse, bagunçando o cabelo dela. Você cresceu pelo menos um palmo desde a última vez que te vi. 7 centímetros, Sofia corrigiu seriamente. O papai mediu na parede. Daniel encontrou o olhar de Roberto por cima da cabeça da filha e lhe deu um aceno encorajador. A mensagem era clara, e viu, não é tão ruim assim. O jantar foi uma surpresa agradável. A conversa fluiu mais facilmente do que Roberto esperava, com Emília e João ansiosos para aprender sobre a vida de seu meio-irmão mais velho. Daniel habilmente manteve as coisas leves, compartilhando histórias engraçadas de sua infância que não envolviam o divórcio ou suas consequências. Diana se mostrou uma excelente cozinheira e uma anfitriã graciosa, repondo copos e incentivando a repetir a comida sem ser insistente. Durante a refeição, Roberto se pegou roubando olhares para o pai, tentando reconciliar esse homem mais velho e comedido com a figura distante e crítica de suas memórias. William parecia diferente ali e mais engajado, mais atento aos que o rodeavam. Ele ria das piadas de João e ouvia atentamente quando Emília falava sobre suas vitórias no time de debate. Ele era, Roberto percebeu com uma pontada, o tipo de pai que ele sempre desejara quando criança.
Depois do jantar, enquanto os outros se dirigiam para a sala de estar para o café e a sobremesa, Roberto se viu sozinho na cozinha com William. Seu pai estava enxaguando a louça antes de colocá-la na lava-louças, com as mangas arregaçadas e a gravata frouxa. Você não precisa ajudar, William disse quando notou Roberto pegando pratos da mesa. Você é um convidado. Tudo bem, Roberto respondeu, continuando a limpar a mesa. A mamãe sempre nos fazia ajudar com a louça, mesmo em feriados. Alguns hábitos pegam. William assentiu, um brilho de algo de arrependimento? Nostalgia? Cruzando seu rosto. Sua mãe era linha dura. Ela tinha que ser, eu suponho, criando vocês dois sozinhos. O reconhecimento implícito pairava no ar entre eles. Depois de um momento, William desligou a água e se virou para o filho. Roberto, eu sei que isso não conserta nada, mas quero que saiba que sinto muito. Por ter ido embora. Por não ter sido o pai que você e Daniel mereciam. Roberto colocou a pilha de pratos que estava segurando, sem saber como responder. Ele havia imaginado esse momento inúmeras vezes ao longo dos anos, mas agora que estava acontecendo, ele se viu sem palavras. Eu fui egoísta, William continuou quando Roberto permaneceu em silêncio. Eu me convenci de que vocês estariam melhor, que sua mãe estaria melhor, sem mim fazendo todo mundo infeliz. Mas isso era apenas uma desculpa para buscar o que eu queria sem enfrentar as consequências. Roberto encostou-se ao balcão, os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Por que agora? Por que depois de todos esses anos? William suspirou pesadamente. Ano passado, quando tive aquele susto de ataque cardíaco, me fez pensar na minha vida de forma diferente. Nos erros que cometi. Nas pessoas que magoei. Ele fez uma pausa, então acrescentou baixinho, e no filho que perdi. Por 20 anos, Roberto havia se agarrado à sua raiva como um escudo, protegendo-se da dor do abandono. Mas ali, na cozinha do pai, vendo o remorso genuíno nos olhos do homem mais velho, ele sentiu aquele escudo começar a rachar. Não sei se consigo te perdoar, Roberto disse honestamente. Ainda não, pelo menos. William assentiu lentamente. Eu entendo. Não estou pedindo perdão agora. Apenas uma chance de tentar consertar as coisas. Seja lá o que isso signifique. Da sala de estar veio o som de risadas e Emília e João provocando Daniel sobre algo enquanto Sofia gargalhava de prazer. O calor familiar e fácil da cena contrastava nitidamente com a tensa conversa na cozinha. Devo voltar para os outros, William disse depois de um momento, claramente dando espaço para Roberto processar. Fique à vontade. Não há pressa. Enquanto seu pai se virava para sair, Roberto se viu dizendo, o pai. A palavra soou estranha em sua língua depois de tantos anos evitando-a. William parou, um lampejo de esperança cruzando seu rosto. Vou pensar a respeito, Roberto disse, ecoando a mesma frase evasiva que havia dado a Daniel no bar. Mas desta vez, ele a disse de forma diferente. Desta vez, parecia o começo de algo, em vez de uma evasão. William assentiu, compreendendo o peso daquelas simples palavras. É tudo o que posso pedir. Os feriados passaram com passos cautelosos em direção à reconciliação. Roberto concordou em almoçar mensalmente com o pai, encontros estranhos a princípio que gradualmente se transformaram em algo que lembrava conforto. Ele compareceu à Feira de Ciências de João em janeiro, surpreso com o orgulho que sentiu ao ver seu meio-irmão explicar seu projeto de programação a juízes impressionados. Em fevereiro, ele estava ensinando Emília a dirigir em estacionamentos vazios nos fins de semana, rindo de suas reações dramáticas a cada quase colisão com um poste de luz. Sua mãe, Patrícia, observou esses desenvolvimentos com uma mistura de cautela e apoio silencioso. Só tome cuidado, ela alertou durante uma de suas ligações semanais. Não quero vê-lo machucado novamente. Não tenho mais 12 anos, mãe, Roberto a lembrou gentilmente. Posso lidar com a decepção se isso acontecer. Mas, em particular, ele se perguntava se realmente conseguiria. Quanto mais tempo passava com William e sua segunda família, mais ele se via investindo emocionalmente nesses novos relacionamentos.
Havia algo curador em ver seu pai como um ser humano falho, em vez do vilão de sua narrativa de infância. Foi durante um de seus almoços de pai e filho no final de março que William mencionou a limpeza do sótão. A Diana está em uma fase de desapego, ele explicou entre mordidas em seu sanduíche. Diz que precisamos nos livrar de 20 anos de entulho acumulado antes mesmo de pensarmos em diminuir o tamanho da casa para a aposentadoria. Roberto assentiu distraidamente, sua mente em um projeto de trabalho que venceria na semana seguinte. Enfim, William continuou, encontrei algumas coisas que achei que você gostaria. Álbuns de fotos, boletins escolares, alguns troféus dos seus tempos de futebol de salão. Roberto olhou para cima, surpreso. Você guardou essas coisas? Algo como constrangimento cruzou o rosto de William. Eu guardei tudo, Roberto. Cada foto de escola, cada cartão de aniversário que vocês me mandavam, mesmo depois. Ele hesitou, depois pigarreou. Mesmo depois que eu não merecia. A admissão mexeu com algo no peito de Roberto, de uma mistura complicada de emoções que ele não conseguia nomear. Estava pensando se você poderia vir este fim de semana, William sugeriu. Dar uma olhada nas caixas, ver se há algo que você queira guardar. Roberto concordou, mais por curiosidade do que por qualquer desejo real de lembranças da infância. Naquele sábado, ele se viu no sótão do pai, cercado por caixas de papelão rotuladas com a caligrafia caprichosa de seu pai, Roberto, de ensino fundamental, Daniel, e ensino médio, meninos e esportes. A organização metódica era surpreendente. Roberto sempre se lembrava de seu pai como um tanto descuidado com itens sentimentais, muitas vezes esquecendo aniversários e datas comemorativas durante o casamento. No entanto, ali estava a evidência de uma preservação meticulosa ao longo de décadas. Vou deixar você à vontade, William disse, parecendo entender a necessidade de privacidade de Roberto. Chame se precisar de algo. Estarei lá embaixo ajudando João com a lição de casa de matemática. Sozinho no sótão empoeirado, Roberto começou a abrir caixas. Ele encontrou boletins com comentários de seus professores. Roberto demonstra habilidades excepcionais de resolução de problemas, mas precisa se aplicar mais consistentemente. Fitas de feiras de ciências e fotografias de si mesmo em várias idades, de banguela e sorridente no ensino fundamental, carrancudo e retraído nos anos seguintes ao divórcio. Em uma caixa rotulada ao Família, de 2000 a 2004, ele descobriu fotos que nunca havia visto antes, dele mesmo em um concerto escolar, tocando o saxofone enquanto William assistia da plateia, ou Daniel recebendo um troféu de futebol com William orgulhosamente por perto. Fotos que provavam que seu pai estivera presente em eventos que Roberto não tinha memória de ele ter comparecido. Isso é estranho, ele murmurou, folheando mais fotos. Será que seu pai realmente estivera nesses eventos, ou William havia adulterado essas fotos de alguma forma? Mas isso não fazia sentido, de por que ele se daria tanto trabalho apenas para manter as fotos encaixotadas em um sótão? No fundo da caixa, Roberto encontrou um envelope manila marcado ao privado ou com a caligrafia de seu pai. Ele hesitou, respeitando a etiqueta, mas a curiosidade venceu. Dentro havia uma pilha de cartões, de aniversário, de Dia dos Pais, de Natal, todos assinados por Roberto e Daniel. Abaixo destes havia uma pilha mais grossa de envelopes, muitos não abertos, endereçados ao Roberto e Daniel Silva ou com a caligrafia de seu pai. As mãos de Roberto tremeram ligeiramente ao abrir um datado de 25 de dezembro de 2004 e o Natal após o divórcio. Queridos meninos, começava. Sinto muita falta de vocês neste Natal. A casa parece vazia sem o riso e a empolgação de vocês. Sei que provavelmente estão se divertindo muito com a mãe de vocês, e é assim que deve ser, mas quero que saibam que estou pensando em vocês constantemente. A carta continuava, expressando amor, arrependimento e esperanças para o futuro deles. Roberto abriu outra, depois outra. Cada uma continha sentimentos semelhantes e o amor inabalável de seu pai apesar da separação, detalhes sobre sua vida que ele queria compartilhar com seus filhos, perguntas sobre suas atividades e interesses. Cartas que nunca foram enviadas. Roberto sentou-se sobre os calcanhares, a mente girando. Havia dezenas dessas cartas ao longo dos anos, nenhuma das quais ele ou Daniel haviam recebido.
Uma realização fria começou a se formar em seu estômago. Achou algo interessante? Roberto se assustou com a voz do pai. William estava no topo da escada do sótão, sua expressão ilegível. Essas cartas, Roberto disse, sua voz tensa. Você nos escreveu por anos. Por que não as enviou? William suspirou pesadamente, sentando-se em um baú antigo em frente ao filho. Eu as enviei, Roberto. Toda semana no começo, depois todo mês com o passar dos anos. Cartões de aniversário, presentes de Natal, cartas. Ele gesticulou para a pilha de envelopes não abertos. Essas são as que voltaram para mim. O resto, não sei o que aconteceu com elas. A implicação pairava no ar entre eles. Roberto balançou a cabeça, sem querer acreditar no que seu pai estava sugerindo. Não, ele disse firmemente. A mamãe não teria escondido isso de nós. Ela sempre nos incentivou a ter um relacionamento com você. Ela é quem nos levava às visitas quando seu carro quebrava ou quando você estava preso no trabalho. A testa de William se franziu em confusão. Roberto, eu nunca perdi uma visita programada a menos que sua mãe cancelasse. E meus problemas com o carro? Não sei do que você está falando. Não tente reescrever a história, Roberto retrucou, a raiva aumentando. Você mal estava lá. Você perdeu aniversários, eventos escolares, feriados. Eu estava em tudo o que a Patrícia me dizia, William rebateu, sua voz subindo um pouco. Metade das vezes eu aparecia em eventos escolares e seus professores me diziam que sua mãe havia pedido para eu não comparecer. Tive que descobrir sobre seus concertos de saxofone por outros pais. A mente de Roberto estava girando. A narrativa que ele havia construído ao longo de 20 anos, de um pai ausente que havia abandonado sua primeira família sem olhar para trás e estava sendo desafiada por evidências físicas que ele não podia ignorar. Isso não faz sentido, ele disse, mais para si mesmo do que para William. A mamãe sempre falava muito bem de você para nós. Ela nunca disse uma palavra ruim. Ela não precisava, William disse baixinho. Ações falam mais alto que palavras, Roberto. E, neste caso, a inação. Cartas não entregues. Ligações não retornadas. Visitas canceladas no último minuto. Roberto se levantou abruptamente, pegando as cartas. Preciso conversar com a mamãe sobre isso. William não tentou impedi-lo. Para o que vale, ele disse enquanto Roberto se dirigia para a escada, não acho que ela tenha feito isso para ser cruel. Acho que na mente dela, ela estava protegendo vocês de mais dor. Do que ela via como minha inconsistência e atenção dividida. Roberto parou no topo da escada, as cartas apertadas em sua mão. Essa não era uma decisão dela. Não, William concordou suavemente. Não era. O caminho até o apartamento de sua mãe foi um borrão. A mente de Roberto percorria memórias de infância, reexaminando-as sob essa nova ótica. As explicações gentis de sua mãe para as ausências de seu pai. A insistência dela para que não o incomodassem ou o pai com ligações sobre pequenas conquistas ou problemas. A maneira como ela os desencorajava sutilmente a passar muito tempo na casa de William depois que ele se casou com Diana. Patrícia estava regando plantas em sua pequena varanda quando Roberto chegou. Seu rosto se iluminou ao vê-lo, mas rapidamente se apagou quando ela percebeu sua expressão. O que há de errado? Ela perguntou, largando o regador. Sem preâmbulos, Roberto colocou a pilha de cartas devolvidas na bancada da cozinha dela. Você escondeu as cartas do papai de nós? O rosto de Patrícia empalideceu. Ela afundou lentamente em uma cadeira, os olhos fixos nos envelopes. Você tem que entender, ela começou, a voz mal acima de um sussurro. Eu estava tentando proteger vocês. A confirmação atingiu Roberto como um golpe físico. Nos proteger? Mentindo para nós por 20 anos? Deixando-nos acreditar que nosso pai não se importava conosco? Ele nos deixou, Roberto. A voz de Patrícia falhou de emoção. Ele jogou nossa família fora por sua secretária. Você sabe o que isso fez comigo?
Ver ele começar uma nova vida perfeita enquanto eu lutava para manter um teto sobre nossas cabeças? Ver ele dar a outra mulher a felicidade que ele havia me prometido? Então isso foi vingança, Roberto exigiu. Punindo-o usando a gente. Patrícia balançou a cabeça veementemente. Não. Nunca. Foi. Ela hesitou, os ombros caindo. No começo, eu estava com tanta raiva. As cartas chegavam, e eu as guardava, dizendo a mim mesma que as daria a vocês quando me sentisse mais forte. Então semanas se passavam, e parecia tarde demais. Depois de um tempo, tornou-se mais fácil manter a história de que ele era distante e desinteressado do que explicar por que os havia mantido longe dele. Roberto andava pela pequena cozinha, tentando processar essa revelação. E as visitas que ele perdeu? Os eventos escolares? O olhar de Patrícia caiu para as mãos. Às vezes eu dizia a ele as datas erradas. Ou eu dizia a vocês que ele não podia ir quando ele nem tinha sido informado. Ela olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não me orgulho disso, Roberto. Mas você tem que acreditar em mim e eu achei que estava fazendo o que era melhor. Melhor para quem, mãe? Para nós, ou para você? A pergunta pairava no ar entre eles, pesada com 2 décadas de equívocos e oportunidades perdidas. Patrícia não tinha resposta. Roberto pegou as chaves da bancada. Preciso de um tempo para pensar. Aonde você vai? Patrícia perguntou, levantando-se da cadeira. Não sei, Roberto admitiu honestamente. Mas pela primeira vez em 20 anos, sinto que preciso descobrir as coisas por mim mesmo. Sem a versão da verdade de mais ninguém obscurecendo a imagem. Ao sair do apartamento da mãe, Roberto sentiu uma estranha sensação de libertação misturada com profunda tristeza. A simples narrativa de vilão e vítima que havia definido sua compreensão do divórcio de seus pais havia desmoronado, deixando uma realidade mais complexa e dolorosa em seu lugar. Mas dentro dessa dor também havia possibilidade e a chance de construir novos relacionamentos baseados na verdade, e não em ficções confortáveis. Ele ficou sentado no carro por vários minutos antes de ligar o motor, sem saber para onde ir em seguida. Então ele pegou o telefone e discou um número. Daniel. Sou eu. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber sobre a mamãe e o papai. Daniel estava sentado em frente a Roberto no velho restaurante do bairro, o banco de vinil rangendo sempre que um deles se mexia. Entre eles, a pilha de cartas devolvidas, intocadas desde que Roberto as colocará na mesa 20 minutos antes. Lá fora, a chuva de abril batia nas janelas, criando um pano de fundo rítmico para a conversa travada. Não acredito, Daniel disse pela terceira vez, passando a mão pelo cabelo. A mamãe não faria isso. A prova está bem na sua frente, Roberto respondeu, empurrando as cartas para mais perto do irmão. Leia você mesmo. Daniel pegou um dos envelopes, examinando o endereço do remetente e o carimbo de o devolver ao remetente na frente. Ele o abriu cuidadosamente e leu o conteúdo, sua expressão mudando de ceticismo para confusão e depois para mágoa. Lembro disso, ele disse baixinho, apontando para um parágrafo onde William mencionava um projeto de ciências. O papai ligou para me parabenizar por ganhar a feira de ciências estadual. Contei para a mamãe sobre a ligação, e ela disse que foi legal ele ter lembrado dessa vez. Daniel olhou para Roberto, com os olhos preocupados. Mas, de acordo com esta carta, ele estava lá. Na plateia. Ele viu tudo. Roberto assentiu sombriamente. Tenho juntado muitas lembranças como essa. Coisas que não se encaixavam muito, mas que nunca questionei porque confiava na versão dos eventos da mamãe. A garçonete parou para reabastecer suas xícaras de café, sua presença interrompendo temporariamente a conversa intensa. Assim que ela saiu, Daniel inclinou-se para a frente, abaixando a voz. Você conversou com ela sobre isso? O que ela disse? Ela admitiu, Roberto disse, ainda achando difícil de acreditar. Disse que estava tentando nos proteger de sermos magoados pela inconsistência do papai. Ele fez aspas com os dedos, incapaz de evitar o amargor em sua voz.
Talvez ela realmente acreditasse nisso, Daniel sugeriu, sempre o mais compreensivo dos dois. Você sabe o quão devastada ela ficou quando o papai foi embora. Deve ter sido insuportável vê-lo começando uma nova família enquanto ela lutava para nos criar sozinha. Isso não lhe dá o direito de reescrever nossas infâncias, Roberto rebateu. De decidir por nós que tipo de relacionamento poderíamos ter com nosso pai. Daniel suspirou, mexendo o café distraidamente. Não, não dá. Mas as pessoas fazem coisas destrutivas quando estão com dor. Toda a identidade da mamãe estava ligada a ser esposa e mãe. Quando o papai saiu, não foi apenas uma traição da confiança dela, foi uma anulação de quem ela pensava que era. Roberto considerou isso. Sua mãe nunca havia se casado novamente, nunca sequer namorara seriamente, pelo que ele sabia. Enquanto ele e Daniel seguiram em frente com suas vidas, Patrícia permaneceu congelada naquele momento de abandono, talvez incapaz de forjar uma nova identidade além de uma esposa traída. Entendo que ela estava machucada, Roberto concedeu. Mas isso vai além de sentimentos feridos, Dan. Ela nos manipulou por décadas. Fez-nos acreditar que o papai não se importava quando ele estava tentando se aproximar o tempo todo. Daniel assentiu lentamente. Eu sei. Estou apenas tentando entender o porquê. Isso não torna certo, mas... Ele hesitou, então perguntou, o que o papai disse quando você mostrou as cartas a ele? Ele não ficou surpreso. Disse que suspeitava que algo assim estava acontecendo, mas nunca conseguiu provar. O tribunal havia concedido a ele direitos de visita, mas quando não queríamos vê-lo, ou quando a mamãe dizia a ele que não queríamos vê-lo, e não havia muito que ele pudesse fazer sem nos arrastar para uma amarga batalha legal. Então ele simplesmente desistiu, Daniel pareceu desapontado. Não totalmente. Aquelas caixas no sótão dele mostram que ele nunca desistiu de verdade. Mas depois de anos de cartas sendo devolvidas e ligações não sendo retornadas, acho que ele decidiu focar em construir um relacionamento com sua nova família, em vez de lutar uma batalha perdida pela antiga. Os irmãos ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A chuva lá fora havia se intensificado, batendo nas janelas e no telhado. A algumas mesas de distância, uma jovem família ria junta sobre sobremesas compartilhadas e um pai fingindo roubar pedaços do sorvete da filha enquanto a mãe registrava o momento no telefone. A cena comum de felicidade familiar agora parecia frágil para Roberto, construída de momentos e escolhas que poderiam dar errado tão facilmente. O que você vai fazer? Daniel finalmente perguntou. Roberto suspirou. Não sei. Uma parte de mim quer confrontar a mamãe novamente, exigir um relatório completo de cada mentira que ela nos contou sobre o papai. Outra parte só quer seguir em frente, focar em construir um relacionamento com ele agora enquanto ainda há tempo. E quanto à mamãe? Essa era a pergunta com a qual Roberto vinha lutando desde que saiu do apartamento de Patrícia. Sua raiva pela decepção dela ainda era crua, mas por baixo dela havia uma emoção mais complicada, tristeza pela mulher ferida que os havia criado, que havia feito escolhas terríveis por causa de sua própria dor. Não tenho certeza, ele admitiu. Não posso simplesmente fingir que isso nunca aconteceu. Mas ela ainda é nossa mãe. Ela fez o melhor que pôde com todo o resto. Daniel pegou as cartas e as entregou de volta a Roberto. O que quer que você decida, estou com você. Mas talvez se dê um tempo antes de tomar grandes decisões. Isso é muita coisa para processar. Roberto assentiu, grato pela presença firme do irmão. E você? Como está lidando com tudo isso? Daniel considerou a pergunta seriamente. Honestamente? Sinto que estou de luto. Não apenas pelo relacionamento que poderíamos ter tido com o papai todos esses anos, mas pela imagem que eu tinha da mamãe como essa mãe altruísta e perfeita que sacrificou tudo por nós. Descobrir que ela é tão falha e egoísta quanto qualquer outra pessoa. Ele balançou a cabeça. É como perdê-la de novo, de certa forma. A observação atingiu Roberto com força. Era exatamente o que ele estava sentindo, e luto. Pelo pai que ele poderia ter conhecido,
pela mãe que ele pensava ter, pela família que poderia ter sido diferente se a verdade tivesse prevalecido sobre a dor. Enquanto pagavam a conta e se preparavam para sair, Daniel colocou a mão no ombro de Roberto. Apenas lembre-se, nunca é tarde demais para recomeçar. Olhe para você e o papai, e 3 meses atrás vocês não se falavam, e agora você está ensinando a Emília a dirigir. Roberto conseguiu um pequeno sorriso. É alguma coisa. É mais do que alguma coisa, Daniel insistiu. É a prova de que mesmo os relacionamentos mais quebrados podem ser reparados se ambas as pessoas estiverem dispostas a tentar. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa suave. Roberto ofereceu-se para levar Daniel para casa, mas seu irmão recusou, dizendo que precisava da caminhada para clarear a cabeça. Eles se abraçaram brevemente antes de se separarem, um gesto que se tornará mais frequente entre eles nos últimos meses. Sozinho em seu carro, Roberto pegou o telefone e hesitou sobre seus contatos. Depois de um momento, ele ignorou os números de seus pais e ligou para Sara. Sua ex-esposa atendeu no terceiro toque, a surpresa evidente em sua voz. Roberto? Está tudo bem. Nem tanto, ele admitiu. Acabei de descobrir algumas coisas sobre meus pais que me fazem questionar o tudo. Sei que é do nada, mas eu poderia usar um amigo agora. Alguém que me conhece, mas não está envolvido em todo esse drama familiar. Houve uma breve pausa antes de Sara responder, a voz mais suave do que antes. Onde você está? Poderia te encontrar para um café se quiser conversar. A simples gentileza em sua oferta trouxe um nó na garganta de Roberto. Eu gostaria. Obrigado. Enquanto dirigia para encontrar Sara, Roberto refletiu sobre como a vida podia mudar de rumo tão rapidamente. Um mês atrás, ele nunca teria ligado para sua ex-esposa para pedir apoio. 3 meses atrás, ele não teria falado com seu pai. E apenas ontem, ele havia acreditado em uma versão de sua infância que se provara em grande parte ficção. Que outras verdades estariam esperando para serem descobertas, ele se perguntou, se ele pudesse encontrar a coragem para continuar procurando? A cafeteria do bairro onde Roberto combinou de encontrar Sara estava movimentada para uma terça-feira à tarde. Ele a avistou em uma mesa de canto, 2 canecas fumegantes já esperando. Ela havia cortado o cabelo desde a última vez que ele a vira na reunião de finalização do divórcio, de um corte moderno que emoldurava seu rosto de um jeito que o lembrava de quando se conheceram na pós-graduação. Ela não usava maquiagem, apenas um toque de protetor labial, e parecia mais descansada do que durante os últimos meses tumultuados juntos. Peguei o de sempre para você, ela disse enquanto ele deslizava para o assento em frente a ela. Embora eu acho que já faz tempo suficiente para que seu de sempre o possa ter mudado. Roberto envolveu as mãos na caneca, de café preto com um pouco de creme, exatamente como ele sempre tomava. Algumas coisas não mudam, ele disse, tentando um sorriso. Sara o estudou por um momento, a cabeça ligeiramente inclinada. Você está péssimo. E eu digo isso da forma mais carinhosa possível. Uma risada surpresa escapou dele. Isso era o que ele sempre apreciara em Sara e sua honestidade direta, mesmo quando não era lisonjeira. Não tenho dormido bem. Por causa daquele drama familiar que você mencionou no telefone? Roberto assentiu, sem saber por onde começar. Era estranho discutir assuntos familiares com Sara quando sua incapacidade de se abrir sobre sua infância havia sido um dos problemas que levaram ao divórcio deles. No entanto, lá estava ela, oferecendo um ouvido simpático quando ele mais precisava. Descobri que minha mãe me impediu e a Daniel de ter um relacionamento com nosso pai, ele finalmente disse, as palavras ainda estranhas aos seus ouvidos, apesar de tê-las repetido para si mesmo inúmeras vezes na última semana. Ela interceptou as cartas dele, mentiu sobre as visitas, basicamente nos manipulou para acreditar que ele nos havia abandonado quando ele estava tentando permanecer envolvido o tempo todo. Os olhos de Sara se arregalaram. Uau! Isso e muita coisa para processar. Roberto concordou, tomando um gole de seu café. É como descobrir que os últimos 20 anos da minha vida foram baseados em uma mentira. Tudo o que eu pensava que sabia sobre meus pais, sobre por que nossa família desmoronou e está tudo diferente agora.
Como você descobriu isso? Roberto explicou sobre as cartas no sótão de William, seu confronto com Patrícia, e as conversas subsequentes com Daniel e seu pai. Sarah ouviu sem interromper, sua expressão pensativa. A questão é, Roberto continuou, eu construí grande parte da minha identidade em torno de ser o filho abandonado. Isso moldou como eu via os relacionamentos, como eu abordava o compromisso. Ele hesitou, então acrescentou, como eu abordava nosso casamento. Os olhos de Sarah suavizaram com compreensão. Você estava sempre esperando o pior. Que eu fosse embora, como seu pai supostamente foi. Eu nunca confiei totalmente que você ficaria, Roberto admitiu, a confissão dolorosa e libertadora. Não por causa de algo que você fez, mas porque eu acreditava que é isso que as pessoas fazem e elas vão embora. E descobrir agora que meu pai não escolheu nos deixar, que ele tentou permanecer envolvido, mas foi impedido. Ele balançou a cabeça. Isso me faz pensar o quão diferentes as coisas poderiam ter sido. Para nós, quero dizer. Se eu não estivesse carregando toda essa bagagem. Sarah estendeu a mão na mesa e apertou brevemente a mão dele. Não podemos reescrever o passado, Roberto. E nossos problemas não eram apenas sobre sua história familiar. Nós dois cometemos erros. Eu sei, ele reconheceu. Não estou sugerindo que poderíamos ter consertado tudo. Apenas pensando em como nossas infâncias nos moldam, muitas vezes de maneiras que nem reconhecemos até muito mais tarde. Eles beberam o café em um silêncio confortável por um momento. Lá fora, a primavera havia chegado de vez, com cerejeiras florescendo nas árvores ao longo da rua e pessoas tirando seus casacos de inverno para jaquetas mais leves. Você falou com sua mãe novamente? Sarah perguntou por fim. Não desde que encontrei as cartas. Tenho evitado as ligações dela. Não sei o que dizer a ela ainda. Isso é compreensível. Mas, eventualmente, você precisará ter essa conversa. Roberto assentiu relutantemente. Daniel diz a mesma coisa. Ele já se encontrou com ela uma vez. Diz que ela está um caos, chorando, pedindo desculpas, tudo mais. E você não acredita que o remorso dela seja genuíno? Não tenho certeza no que acreditar mais, Roberto admitiu. Por 2 décadas, ela manteve essa ficção elaborada. Retratou-se como vítima quando estava ativamente impedindo qualquer reconciliação. É difícil confiar em qualquer coisa que ela diga agora. Sarah considerou isso. Não estou defendendo o que ela fez. Foi errado, inquestionavelmente. Mas, tendo conhecido sua mãe, tendo visto como ela se ilumina quando fala de você, Daniel, não acho que ela seja uma pessoa manipuladora por natureza. Acho que ela fez uma escolha terrível durante o pior período de sua vida e depois ficou presa nessa escolha com o passar dos anos. Era uma avaliação mais generosa do que Roberto se sentia capaz no momento, mas ele apreciava a perspectiva de Sarah. Ela sempre fora capaz de ver as situações com mais nuances do que ele, especialmente quando as emoções estavam à flor da pele. O que seu pai acha que você deveria fazer? Sarah perguntou. Roberto riu sem humor. Ou essa é a parte mais estranha. Ele está defendendo o perdão. Diz que entende por que ela fez o que fez, embora isso lhe tenha custado um relacionamento com os filhos. Diz que guardar rancor só me fará mal a longo prazo. Homem sábio, Sarah comentou. Mais sábio do que você lhe dava crédito. Aparentemente. Um breve e constrangedor silêncio caiu entre eles, enquanto ambos reconheciam o paralelo com a própria situação. Roberto havia nutrido ressentimento em relação a Sarah após a separação, culpando-a por desistir do casamento quando as coisas ficaram difíceis. Só agora ele percebia o quanto dessa narrativa havia sido moldada por seus próprios problemas não resolvidos. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse de repente. Por não ter sido o parceiro que você merecia. Por te manter à distância emocionalmente. Por te culpar quando as coisas desmoronaram. Sarah pareceu surpresa com a súbita mudança na conversa. Não foi por isso que concordei em te encontrar hoje, Roberto. Você não precisas, eu sei, ele a interrompeu gentilmente.
Mas descobrir tudo isso me fez perceber quantos relacionamentos eu sabotei por causa de crenças que nem eram verdadeiras. Não posso mudar o passado, mas posso pelo menos reconhecer minha parte nele. Ela o estudou por um longo momento, então assentiu. Obrigada. Isso significa muito. Outro silêncio caiu, mais confortável desta vez. Roberto se viu notando pequenos detalhes sobre Sara que ele antes dava como certos, e a maneira como ela colocava o cabelo atrás da orelha quando pensava, a pequena cicatriz no pulso de um acidente de cozinha durante o primeiro ano de casamento, a intensidade com que ela se concentrava em quem estava falando. Então, o que você vai fazer agora? Ela perguntou, trazendo-o de volta ao presente. Sobre seus pais, quero dizer. Roberto suspirou. Vou jantar com meu pai e a família dele na sexta-feira. Emília tem um grande torneio de debate chegando, e aparentemente eu prometi ajudá-la a praticar os argumentos dela. E sua mãe? Essa é a pergunta mais difícil. Roberto olhou para sua caneca de café agora vazia. Parte de mim quer cortá-la completamente. Mas outra parte reconhece que isso seria repetir o mesmo padrão e permitir que um erro, por mais significativo que seja, defina um relacionamento inteiro. Pelo que vale, Sara disse cuidadosamente, acho que você deveria conversar com ela. Não imediatamente, se você não estiver pronto, mas eventualmente. Ouça a história completa dela. Tente entender por que ela fez as escolhas que fez, mesmo que você não possa perdoá-las ainda. Quando você ficou tão sábia sobre dinâmicas familiares, Roberto perguntou com um pequeno sorriso. Sara retribuiu o sorriso. Tenho feito terapia desde o nosso divórcio. Tentando entender meus próprios padrões, as coisas que trago para os relacionamentos que nem sempre são úteis. Ela hesitou, então acrescentou, tem sido esclarecedor. Doloroso às vezes, mas vale a pena. Roberto assentiu, considerando isso. Talvez seja algo que eu deva procurar. Claramente, tenho carregado alguns mal-entendidos bastante significativos sobre minha própria história familiar. Pode ajudar, Sara concordou. Especialmente com tudo o que está surgindo agora. À medida que a conversa se encerrava naturalmente, Roberto ficou impressionado com a facilidade de conversar com Sara, apesar de sua história complicada. Havia uma liberdade em não tentar mais proteger um relacionamento que já havia terminado, em poder falar honestamente sem medo de causar danos irreparáveis. Obrigado por isso, ele disse enquanto se levantavam para sair. Por ouvir. Pela perspectiva. Sei que provavelmente foi a última coisa que você esperava quando liguei. É o que amigos fazem, Sara respondeu. Então, com um toque de incerteza, podemos ser amigos, não podemos? Agora que já passou algum tempo? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Durante o casamento, Sara fora sua melhor amiga, assim como sua esposa. Após o divórcio, ele havia perdido ambos os papéis de uma vez, deixando um vazio que ele preencheu com trabalho e, mais recentemente, o uísque. Eu gostaria, ele disse sinceramente. Senti falta de conversar com você. Do lado de fora da cafeteria, eles pararam sem jeito, nenhum dos dois sabendo como terminar o encontro. Finalmente, Sara se inclinou e lhe deu um abraço rápido. Ligue para sua mãe, ela disse enquanto se afastava. Não pelo bem dela. Pelo seu. Enquanto Roberto a observava caminhar em direção ao carro, ele se sentiu mais leve do que em semanas. O caminho a seguir ainda estava incerto, as feridas ainda frescas, mas pela primeira vez, ele conseguia vislumbrar um futuro onde essas feridas poderiam eventualmente cicatrizar e não em uma totalidade perfeita, talvez, mas em algo suportável. Algo que permitia um novo crescimento. Ele pegou o telefone e, após um momento de hesitação, enviou uma mensagem para sua mãe e precisamos conversar. Irei aí no domingo à tarde. A resposta dela veio quase imediatamente, estarei aqui. Obrigada por me dar uma chance. Roberto olhou para a mensagem por um longo momento antes de guardar o telefone. Ele não tinha certeza do que resultaria da conversa deles, que outras revelações ou verdades dolorosas poderiam surgir. Mas ele sabia que não podia seguir em frente sem enfrentar o passado de frente, e tudo, não apenas a versão em que ele fora levado a acreditar.
O apartamento de Patrícia parecia diferente de alguma forma, embora nada tivesse mudado visivelmente desde a última visita de Roberto. As mesmas paredes bege adornadas com fotos de família. O mesmo sofá floral desbotado onde ele passará incontáveis horas assistindo TV quando adolescente. A mesma coleção de pássaros de cerâmica meticulosamente arrumados na estante e um hobby que sua mãe havia começado após o divórcio. No entanto, tudo parecia alterado, como se ele estivesse vendo tudo por uma nova lente. Sua mãe abriu a porta antes que ele pudesse bater, o rosto uma mistura de esperança e apreensão. Ela havia perdido peso nas 2 semanas desde o confronto deles, seu suéter estava solto em seu corpo, e olheiras escuras sombreavam seus olhos. Você veio, ela disse baixinho, abrindo espaço para ele entrar. Roberto assentiu, tirando o casaco e pendurando-o no cabide perto da porta, e um hábito enraizado desde a infância. Eu disse que viria. Eles se sentaram na sala de estar, um silêncio desconfortável se estendendo entre eles. Patrícia havia preparado o café e os biscoitos de amêndoa favoritos de Roberto, uma oferta de paz que ele reconheceu com um pequeno aceno, mas não tocou. Não sei por onde começar, Patrícia finalmente disse, as mãos torcendo nervosamente no colo. A verdade seria um bom começo, Roberto respondeu, tentando manter a aspereza fora de sua voz. A verdade toda, desta vez. Patrícia respirou fundo, preparando-se. Eu nunca quis que fosse tão longe. Depois que seu pai foi embora, eu estava e devastada não chega a descrever. Eu me senti humilhada, abandonada, como se tivesse falhado na única coisa que me definia e nossa família. Roberto permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Quando as primeiras cartas chegaram, eu ainda estava com muita raiva. Disse a mim mesma que as daria a vocês depois que me acalmasse, depois que pudesse falar sobre o William sem desmoronar. Mais dias se transformaram em semanas, e ficou mais difícil explicar por que eu as havia guardado. Ela desviou o olhar, a vergonha evidente em sua postura. Então ele começou a ver a Diana regularmente, e eu simplesmente não conseguia suportar a ideia de compartilhar vocês com eles. Com a vida nova e perfeita deles. Então você decidiu apagá-lo de nossas vidas em vez disso? Roberto perguntou baixinho. Patrícia encolheu-se com sua franqueza, mas não negou. Não foi uma decisão consciente a princípio. Mais uma série de pequenas escolhas que se tornaram um padrão. Uma visita que eu esquecia de avisar a ele. Um evento escolar para o qual eu lhe dava a hora errada. E vocês eram tão jovens, e vocês aceitavam minhas explicações sem questionar. E quando ficamos mais velhos? Quando poderíamos ter tomado nossas próprias decisões sobre ter um relacionamento com o papai? Ela olhou para as mãos. Até então, a mentira havia crescido demais. Vocês dois tinham formado opiniões tão fortes sobre seu pai com base no que vocês pensavam ser a ausência dele. Eu tinha medo, já apavorada, na verdade, e do que aconteceria se vocês descobrissem a verdade. Que vocês me odiariam. Que eu perderia vocês dois. Então, em vez disso, perdemos nosso pai, Roberto disse, o peso daqueles anos perdidos pesado em sua voz. Sim, Patrícia admitiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. E eu tive que viver com esse conhecimento todos os dias. Vendo você lutar com problemas de confiança, vendo como isso afetou seus relacionamentos, seu casamento. Ela hesitou, então acrescentou em um sussurro, sabendo que foi minha culpa. Roberto deixou que aquilo se acomodasse entre eles, sem confirmar nem negar o papel dela em seu próprio casamento fracassado. Os paralelos não passaram despercebidos por ele, e como o medo de abandono de sua mãe a levará a ações que, em última análise, afastavam as pessoas, como seu próprio medo de ser deixado havia criado uma profecia autorrealizável com Sarah. O papai sabe a extensão total disso? Ele perguntou depois de um momento. Patrícia assentiu. Liguei para ele depois que você saiu naquele dia. Conversamos por horas, nossa primeira conversa de verdade em 2 décadas. Contei-lhe tudo, pedi desculpas pelos anos que roubei de todos nós. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ele foi mais gentil do que eu merecia.
Isso coincidia com o que William havia contado a Roberto durante o almoço mais recente e que Patrícia havia entrado em contato, que eles tiveram uma conversa difícil, mas necessária, sobre o passado. Seu pai havia enfatizado que, embora não pudesse esquecer o que havia acontecido, ele havia escolhido perdoar pela sua própria paz de espírito, se nada mais. Daniel diz que você está fazendo terapia agora, Roberto disse, mudando ligeiramente de assunto. 2 vezes por semana, Patrícia confirmou. Eu deveria ter feito isso anos atrás, depois do divórcio. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. Roberto considerou isso. Talvez. Ou talvez todos nós precisássemos trilhar nossos próprios caminhos para chegar onde estamos agora. Uma calma inesperada havia se instalado sobre ele durante aquela conversa. A raiva ardente que o consumira ao descobrir a decepção de sua mãe havia esfriado para algo mais gerenciável e uma profunda tristeza pelo que poderia ter sido, misturada com uma surpreendente compaixão pela mulher quebrada à sua frente. Não espero que você me perdoe, Patrícia disse, enxugando as lágrimas. Eu não perdoaria, em sua posição. Mas espero que um dia você possa entender que eu nunca quis te machucar. Tudo o que eu fiz, por mais equivocada que tenha sido, veio do amor. Um tipo distorcido de amor, Roberto observou sem malícia. Sim, ela concordou. Possessivo. Medroso. Não o amor incondicional que você merecia. Ela hesitou, então perguntou: como está seu relacionamento com seu pai agora? A pergunta o surpreendeu. Ele esperava que ela sentisse ciúmes ou ressentimento de sua crescente conexão com William, mas sua expressão mostrava apenas interesse genuíno. Está evoluindo, ele respondeu honestamente. Estamos nos conhecendo. Estou conhecendo Emília e João também. Ele observou cuidadosamente sua reação. Patrícia assentiu, um lampejo de dor cruzando seu rosto, mas sem raiva. Eles parecem ser bons filhos, pelo que Daniel me disse. São, Roberto confirmou. Emília me lembra Daniel às vezes e a mesma mente analítica, o mesmo humor seco. E João, e ele sorriu levemente, João é obcecado por discos de vinil vintage. Tem toda uma coleção que ele tem montado em sebos. Como você naquela idade, Patrícia observou suavemente. Você costumava gastar toda a mesada naquela loja de discos na Rua Augusta. A memória compartilhada criou uma ponte momentânea entre eles e um lembrete de que, apesar de tudo, ela o conhecia de maneiras que ninguém mais conhecia, estivera presente nos momentos formativos que o moldaram. Tenho pensado em terapia familiar, Roberto disse depois de uma pausa. Para todos nós, você, eu, Daniel, papai. Talvez até Emília e João eventualmente, se eles se sentirem confortáveis com isso. Um espaço neutro para trabalhar parte dessa história com orientação profissional. A esperança brilhou nos olhos de Patrícia. Eu gostaria disso. Se você, Daniel e seu pai estiverem dispostos. O papai já concordou. Disse que era há muito tempo. Daniel está pensando. Roberto inclinou-se para a frente, encontrando o olhar de sua mãe diretamente. Mas preciso que você entenda algo primeiro. Se fizermos isso, tem que ser com total honestidade. Chega de versões convenientes da verdade, chega de manipulações, por mais bem intencionadas que sejam. Eu entendo, Patrícia disse solenemente. Chega de segredos. Roberto assentiu, satisfeito com a sinceridade dela, embora ainda não confiasse totalmente nela. Confiança, ele estava aprendendo, levaria tempo para ser reconstruída, se pudesse ser reconstruída. Eles conversaram por mais 1 hora, cobrindo um terreno que não haviam tocado em anos. Patrícia compartilhou histórias da infância de Roberto que ele havia esquecido, preenchendo lacunas em sua memória com detalhes tanto triviais quanto significativos. Ele contou a ela sobre seu recente almoço com Sarah, seus passos hesitantes em direção à amizade com sua ex-esposa, e ficou surpreso com o prazer genuíno de sua mãe com a notícia. Ela sempre foi boa para você, Patrícia comentou. Mantinha você com os pés no chão quando você se perdia em seus próprios pensamentos. Roberto ergueu uma sobrancelha. Pensei que vocês duas não se davam bem. Patrícia pareceu envergonhada.
Isso era mais um problema meu do que dela. Ela me via por dentro às vezes, de maneiras que me deixavam desconfortável. Acho que ela suspeitava que eu nem sempre era verdadeira sobre seu pai. A admissão foi mais uma pequena peça do quebra-cabeça se encaixando. Sarah havia mencionado uma vez que sentia que Patrícia a estava mantendo à distância, impedindo-a de se integrar totalmente à família. Na época, Roberto havia descartado isso como tensões típicas de sogra. Agora ele se perguntava o que mais ele poderia ter interpretado mal através da lente distorcida que sua mãe havia criado. Enquanto as sombras da tarde se estendiam pelo apartamento, Roberto se preparou para ir embora. Ele havia prometido encontrar Emília para jantar para ajudá-la a se preparar para um próximo torneio de debate, um compromisso que antes seria impensável, mas agora parecia natural, até bem-vindo. Na porta, Patrícia hesitou, então perguntou: vou te ver de novo em breve? A pergunta carregava camadas de significado e ele continuaria fazendo parte da vida dela? Eles poderiam construir algo novo das cinzas de sua decepção? O perdão era possível, ou pelo menos um caminho para ele. Eu te ligo na semana que vem, Roberto disse, sem fazer promessas que não tinha certeza se conseguiria cumprir. Talvez possamos almoçar juntos algum dia. Foi uma pequena oferta, mas Patrícia a recebeu como o presente que era. Eu gostaria muito. Enquanto Roberto ia embora, sentiu uma estranha leveza. A conversa não havia apagado o passado ou curado magicamente as profundas feridas que as ações de sua mãe haviam causado. Mas havia aberto uma porta que estava fechada por muito tempo, permitindo que ar fresco entrasse em espaços que haviam ficado estagnados com meias-verdades e mal-entendidos. Seu telefone tocou enquanto ele entrava na rodovia. O nome de Daniel piscou na tela. Como foi? Seu irmão perguntou quando Roberto atendeu. Melhor do que o esperado. Mais difícil do que eu esperava. Roberto se misturou ao trânsito, os movimentos familiares de dirigir permitindo que ele processasse enquanto falava. Conversamos, de verdade, pela primeira vez em anos. E acho que podemos ficar bem. Eventualmente. Não o mesmo de antes, mas talvez algo mais honesto. O alívio de Daniel era audível. Que bom, Beto. Muito bom mesmo. E você? Como está lidando com tudo isso? Um dia de cada vez, Daniel respondeu. Alguns dias fico com raiva. Outros dias só sinto pena de todos os envolvidos, de mamãe, papai, a gente. A família que poderíamos ter sido. Era um sentimento que Roberto entendia muito bem. No entanto, ao lado da dor pelo que havia sido perdido, havia um fio tênue de esperança para o que ainda poderia ser possível, de não um retorno à inocência, mas talvez uma conexão mais sábia e compassiva, construída sobre a verdade plena de sua história compartilhada. O torneio de debate da Emília é no próximo sábado, Roberto disse, mudando de assunto. O papai mencionou que você talvez fosse. Não perderia por nada, Daniel confirmou. A Sofia está animada para torcer pelo primo descolado dela. Palavras dela, não minhas. Roberto sorriu ao pensar em sua sobrinha. Talvez pudéssemos almoçar todos juntos depois? Você, eu, o papai, as crianças? Ele hesitou, então acrescentou, a mamãe também, se todos se sentirem confortáveis com isso. Houve uma pausa na linha enquanto Daniel considerava a sugestão. Um grande reencontro de família feliz? Isso pode ser demais. Não feliz, necessariamente, Roberto esclareceu. Ainda não. Mas família, sim. Apesar de tudo. Apesar de tudo, Daniel ecoou, uma nota de admiração em sua voz. Tá bom. Vamos tentar. O que de pior pode acontecer? Roberto riu. Considerando nossa história familiar, essa é uma pergunta perigosa. Verdade, Daniel concedeu. Mas talvez seja a hora de começarmos a fazer perguntas diferentes. Como o que de melhor pode acontecer, se todos decidirmos seguir em frente juntos? Foi uma mudança de perspectiva que Roberto não havia considerado, focar na potencial cura, em vez de nas feridas do passado. No caminho à frente, em vez do já percorrido.
Vou ligar para a mamãe, Daniel ofereceu. Ver como ela está, se ela está pronta para algo assim. Obrigado, Roberto disse, grato mais uma vez pela presença firme de seu irmão durante este tempo turbulento. Ao encerrar a ligação e seguir para seu jantar com Emília, Roberto refletiu sobre a extraordinária jornada dos últimos meses. De amargura isolada a uma reconciliação hesitante. De ficções confortáveis a verdades dolorosas. De um passado fragmentado à possibilidade de um futuro mais integrado. O caminho para a cura seria longo, com desvios e contratempos ao longo do caminho. Velhos hábitos de pensamento não desapareceriam da noite para o dia, ou a confiança quebrada ao longo de décadas não seria restaurada em questão de semanas. Mas pela primeira vez desde que descobriu as cartas no sótão de seu pai, Roberto sentiu um senso de direção e uma estrela guia o conduzindo através do terreno complicado da família, do perdão e do amor falho e humano que os conectava a todos.